Bom dia, amados irmãos da Igreja Água Viva. Nesse momento iremos compartilhar um momento devocional de hoje, que se encontra no texto de 2 Samuel, capítulo 3, verso 1 a 14. A palavra de hoje, verso 1, diz assim: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela, diz a palavra. Veja o que está acontecendo aqui. Vemos que entre meio-irmãos há uma atração física. O Amnon está enamorando Tamar, como a palavra de hoje nos mostra. E diante dessa perspectiva, a gente pode pensar, como isso pode acontecer numa família como a de Davi? Realmente, irmãos, numa família como a de Davi, uma situação como esta está acontecendo, de irmãos quererem possuir o corpo do outro irmão. E diante dessa situação, nós podemos, mais uma vez, refletir sobre a nossa vida espiritual, de que devemos nós sempre orar pelos nossos filhos, sempre orar pela nossa família, porque o tempo que nós vivemos é um tempo perverso. E diante desse mundo perverso que nós vivemos, precisamos mais do que qualquer outra coisa da palavra de Deus e da graça do Senhor. Que seja hoje mais uma vez um dia para você buscar a palavra do Senhor, um dia para buscar a vontade de Deus. E na sequência do texto de hoje, versos 3 e 4, diz assim: Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia e irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele disse: Por que tanto emagreces de dia para o dia o filho do rei? Não mudirás. Então lhe disse Amnon: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Diante dessa situação, havia a palavra dizendo que um amigo que chamava, como a palavra de hoje nos mostra, Jonadab, um parente um pouco distante de Davi. Esse, ao invés de orientar Amnon para que ele fosse para o caminho correto, ele segue no texto que ele o ajudou para cometer tal delito diante de Deus. Irmãos da Igreja Água Viva, muitas vezes o nosso interesse faz com que a gente confunda as nossas coisas. As coisas que são de Deus são de Deus. A palavra de Deus é a palavra que nós devemos seguir. Mas Jonadab, diante da perspectiva de que esse homem que estava ao seu lado poderia lhe beneficiar, pois sendo ele o herdeiro do rei, ele acaba por auxiliar nesse grande delito. E por isso, mais uma vez, amados irmãos, que você tenha amigos, ou que você seja um amigo, para orientar para as boas ações, não orientá-los para praticar o pecado. E na sequência do texto de hoje, verso 10 e 11, diz assim: Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e lhe disse-lhe: Vem e deita-te comigo, minha irmã. Verso 12, ao final diz assim: Não faças tal loucura. Irmãos, veja o que está acontecendo. A loucura toma conta de Amnon, a ponto dele agora querer possuir Tamar e a forçá-la para isso. E a Tamar diz: Não faça tal loucura, porque isso é um grande pecado. Amados irmãos da Igreja Água Viva, nós devemos lembrar mais uma vez: quando nós somos tomados pela vontade do pecado, estamos cometendo uma loucura diante de Deus. E por isso, mais uma vez no dia de hoje, que você viva a palavra de Deus. Viva orientado pelo querer do Senhor, para não viver uma loucura como o Amnon está vivendo no dia de hoje. Que seja assim o seu dia. Um dia abençoado e guiado pelo Senhor para viver as bênçãos divinas. Deus abençoe.